Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Em apoio ao governo Juan Guaidó, deputados de 13 partidos receberam a embaixadora da Venezuela no Brasil, Maria Tereza Expósito. É para demonstrar solidariedade aos parlamentares venezuelanos. Os deputados assinaram uma carta de apoio ao presidente autoproclamado da Venezuela e também aos parlamentares que estão sendo hostilizados e perseguidos pelo presidente Nicolás Maduro. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ele é o autor da iniciativa da carta e colheu a assinatura de aproximadamente 60 parlamentares. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Felipe. Muito obrigado. Para mim é sempre uma honra estar aqui na TV Câmara conversando com todos vocês. Bom, deputado, já que o senhor propôs essa carta e reunir esses partidos, né, uma iniciativa suprapartidária, sim, eu queria que o senhor falasse para a gente o porquê desse momento e o conteúdo também da carta. Hoje a Venezuela vive momentos tristes. Obviamente que esses momentos não se iniciam hoje, se iniciam há algum tempo, mas estamos num momento muito delicado de violação dos direitos humanos, violação dos direitos civis e dos direitos políticos, não só dos parlamentares, como da população venezuelana. Isso se reflete, obviamente, no nosso país também, porque fazemos divisa com esse país e nós temos visto inúmeros venezuelanos saindo do seu país para vir para o Brasil. O fato é que essas violações aos direitos humanos promovidas pelo narcoditador Nicolás Maduro não podem continuar acontecendo. Recentemente, a senhora Maria Belandra, embaixadora da Venezuela do presidente Guaidó, foi reconhecida pelo presidente Bolsonaro como a embaixadora de fato da Venezuela. E nós sabemos também da importância que não só esse tipo de diplomacia tem, mas também a diplomacia parlamentar. É por isso que tomei a iniciativa suprapartidária de conversar com inúmeros parlamentares de todos os partidos políticos da casa. Muitos deles assinaram essa carta, que nada mais é do que a demonstração da diplomacia parlamentar, ou seja, o Parlamento brasileiro, através dos deputados signatários dessa carta, reconhecem a importância do Parlamento venezuelano, que tem seus direitos políticos violados frequentemente, reconhecem o presidente Guaidó como presidente da Venezuela e, acima de tudo, reconhecemos que é necessária uma ação conjunta para que essas violações aos direitos civis, direitos humanos e direitos políticos simplesmente cessem, parem de acontecer. Agora, os parlamentares aqui já vêm recebendo denúncias já há algum tempo de outros parlamentares da Venezuela. Queria que o senhor falasse para a gente o que tem sido trazido para o Congresso brasileiro. Eu sou membro do Parlasul. Nós sabemos que o Brasil faz parte do Mercosul e, portanto, nós temos o Parlasul, junto com os países integrantes do Mercosul. E sou, dentro do Parlasul, integrante titular da Comissão de Direitos Humanos. E lá, naquela comissão, todas as nossas reuniões, a bancada da Venezuela nos traz inúmeras denúncias de violações de direitos humanos ao povo venezuelano e também aos parlamentares venezuelanos. Nós não podemos simplesmente continuar permitindo que isso aconteça. Por exemplo, na última reunião que nós tivemos do Parlasul, foi nos levado denúncias com fotos, com vídeos de uma tribo indígena da Venezuela que se levantou e que se revoltou contra o narcoditador Nicolás Maduro e que simplesmente essa tribo indígena foi dizimada. Os milicianos da estrutura governamental de Nicolás Maduro simplesmente foram até essa tribo indígena e assassinaram todas aquelas pessoas. Então são esse tipo de situação que nós não queremos que continue acontecendo. Agora, o senhor bem lembrou que a Venezuela faz parte do Mercosul e o próprio Mercosul, ele determina que sejam países democráticos para comporem um bloco. Ainda continua a ideia de que deve permanecer a Venezuela no bloco? Eu defendo que não. Nós temos dentro do Mercosul a cláusula democrática, ou seja, os países que integram o Mercosul devem ser democracias consolidadas. E não é o que nós estamos vivenciando e vendo acontecer na Venezuela. Não é normal que os parlamentares da Venezuela, por exemplo, para conseguirem sair do seu país, para estarem na reunião do Mercosul,
tenham que sair de maneira completamente irregular e ilegal, porque eles simplesmente estão proibidos de sair daquele país. Então eu defendo que a Venezuela seja punida no Mercosul e, portanto, suspensa até que se restabeleça a democracia naquele país. Convém a gente ressaltar também que o presidente Guaidó, ele, pelas leis atuais da Venezuela, pela Constituição venezuelana, ele hoje é o presidente. Nós temos esse imbróglio causado pelo narcoditador Nicolás Maduro, mas se formos analisar a Constituição da Venezuela, o presidente é Juan Guaidó. Agora, os países que fazem fronteira, principalmente Brasil e Colômbia, estão recebendo realmente inúmeros imigrantes. De que forma que o parlamento brasileiro vai tratar para que esses imigrantes não sejam ainda mais penalizados, né, do que estão sendo lá no seu país? É uma pena o que tem acontecido. Crianças, mães, famílias inteiras saindo simplesmente da Venezuela, atravessando a fronteira com o Brasil, o que causa uma necessidade de nós pensarmos o que está acontecendo em Roraima. Você veja só, recentemente, no começo do ano, o Ministério da Educação, junto com o Exército Brasileiro, matriculou 30 mil crianças venezuelanas em Roraima. 30 mil. Que simplesmente saíram de lá com as suas famílias, porque não tinham mais condições de permanecer na Venezuela. E esse problema, então, passa a ser também um problema brasileiro. Claro. O que eu defendo é que nós continuamos acolhendo essas pessoas, essas famílias, essas crianças que estão saindo da Venezuela, são refugiados, e o Estado brasileiro precisa dar a devida atenção. Nós não podemos simplesmente ignorar essas pessoas e esquecer que elas existem. Não, nós precisamos pensar políticas públicas para elas, como por exemplo essa, de matricular essas crianças para que essas crianças não fiquem sem escola. Só que é preciso mais do que isso. A interiorização, por exemplo, Exato. dessas famílias, né, para outros estados, porque o que mais eles estão reclamando, né, em Roraima é que não tem mais como Sim. receber esses imigrantes todos, né? E de fato não tem, porque nós simplesmente deixarmos esse custo financeiro nas mãos do Estado é um custo pesado. Então, quem tem a competência, na minha visão, para acolher e transformar em políticas públicas o acolhimento dessas pessoas é a União. E nós precisamos interiorizar elas. Mas é fato também que a grande maioria delas, digo isso conversando com inúmeros parlamentares de Roraima, muitas delas querem retornar para a Venezuela, têm o sonho de retornar para sua casa assim que a Venezuela permanecer e retornar com a sua democracia. Então nós temos que acolher momentaneamente essas pessoas, dar e fornecer para elas o serviço de saúde, educação, os serviços básicos de saúde que todos nós brasileiros temos direito e que nós temos que acolhê-los. Agora, por último, eu queria que o senhor falasse o que a embaixadora Expósito trouxe, se ela trouxe alguma reivindicação para os nossos parlamentares. Recentemente, como disse, a embaixadora foi reconhecida como de fato a embaixadora da Venezuela no Brasil. E toda vez que nós conversamos, ela me traz denúncias e mais denúncias de violação dos direitos humanos. É por isso também que eu pretendi que fiz essa carta de apoio do Parlamento brasileiro ao Parlamento venezuelano. Nós sabemos que o Parlamento é o local onde a voz da sociedade deve ser refletida e deve ser representada. E não é isso que nós estamos vendo acontecer na Venezuela, onde os deputados que simplesmente se levantam contra o narcoditador Nicolás Maduro são caçados, têm os seus direitos políticos violados e não conseguem de fato representar a população, os interesses da população venezuelana. Então, toda vez que eu me encontro com a embaixadora, ela me traz denúncias de violação de direitos humanos e de direitos políticos por conta de toda a população. Esse, para mim, é o mais grave de tudo isso que está acontecendo na Venezuela, porque a população hoje da Venezuela está morrendo, seja de fome, seja assassinada pelo ditador Nicolás Maduro. Eu conversei sobre o apoio a parlamentares da Venezuela com o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Você pode assistir esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.